No início do ano passado, meu pai e eu viajamos para realizar trabalhos voluntários em uma pequena cidade que estava inundada devido às chuvas recentes. Tínhamos reunido um caminhão cheio de roupas e itens doados para ajudar as famílias a se reerguerem. Na primeira noite, ficamos em um hotel que tinha uma vista perfeita do oceano. Naquela noite, meu pai e eu ficamos acordados assistindo ao filme A Bruxa de Blair no meu laptop, usando o Wi-Fi gratuito do hotel. Digamos apenas que não dormi muito. Na próxima noite, minha mãe reservou um quarto em um hotel, já que não esperávamos ficar mais uma noite. Ficava a 100 metros de um parque de trailers, e a propriedade tinha vista para um grande lago. A área estava escondida do público e cercada por árvores. Minha mãe alegou que todos os outros lugares estavam completamente reservados. Então não tínhamos outras opções. Conhecemos os 2 gerentes que administravam e moravam no hotel. Havia uma senhora idosa, gentil, e nos informou sobre tudo o que precisávamos saber, inclusive o fato de que o lago não estava cheio há 20 anos. No entanto, o marido dela parecia ter saído de um filme de assassinos em série, ele sendo o assassino. Nunca disse uma palavra, nunca sorriu. Suas rugas derreteram em seu rosto, e ele tinha olheiras escuras ao redor dos olhos. Foi quando meu pai e eu começamos a sentir um desconforto em relação àquele lugar. O resto do dia passou em um borrão. Então meu pai e eu saímos para comer pizza e assistir a um filme depois para evitar voltar para aquele lugar o máximo possível. Quando chegamos de volta ao hotel por volta das 8 horas, estava completamente escuro. Ao irmos para a parte de trás do caminhão para pegar nossas malas, encontramos uma sacola de roupas infantis escondida sob um pneu reserva. Começamos a levar a sacola até o parque de trailers, pensando que uma família poderia usá-la bem, quando senti a vontade repentina de voltar para o hotel. Já que assistimos a um filme assustador na noite anterior, coincidentemente, sobre adolescentes encontrando uma bruxa na floresta. Fomos até a recepção com a sacola e pedimos ao estranho gerente idoso se poderíamos deixá-la com ele para doar ao parque de trailers, já que eram vizinhos e tínhamos que sair cedo na manhã seguinte. Seus olhos se arregalaram. Ele balançou a cabeça, dizendo: "Não, de jeito nenhum. Eu me recuso a ir lá." Então ele se afastou, e meu pai e eu apenas nos olhamos, perguntando com os olhos o que diabos acabara de acontecer. Decidimos então deixar a sacola no recipiente de caridade de volta para casa. Fomos dormir depois de tomarmos todos os banhos, o que foi cerca de 1 hora depois. Lembro-me especificamente de acordar às 2h17 por causa do ronco do meu pai. Fiquei acordado lendo um livro no meu celular, meu corpo voltado para a porta. Também me lembro de ouvir carros acelerando na entrada naquela noite. Deixei o pensamento de lado, pensando que eram apenas alguns caras fazendo bagunça. Essa suposição desapareceu mais tarde, depois que percebi uma luz azul brilhante surgir pelas frestas na parte superior e inferior da porta, seguida por sussurros silenciosos do outro lado que eu não conseguia decifrar. Eu estava com muito medo para me mexer, congelado no lugar. Meu coração batia na garganta e minhas mãos tremiam, literalmente tremiam. Ouvi a maçaneta da porta começar a tremer e foi aí que soube que isso não ia acabar bem. A luz então desapareceu, seguida por completo e absoluto silêncio. Eu ainda estava congelado naquele lugar por mais 3 minutos, que pareceram horas, antes de acordar meu pai e contar tudo o que havia acontecido. Ele riu e me explicou que mais cedo naquela noite ele não conseguia dormir devido a ouvir arranhões nas paredes bem ao lado da nossa cama. Eu fiquei confuso e não acreditei nele até ele colocar o dedo nos lábios, dizendo: "Shh, você ouve isso?" Tudo ficou em silêncio, até que ouvi breves arranhões vindo da estrutura da nossa cama. Pulei da cama e disse ao meu pai que precisávamos sair, então deixamos a chave na cama enquanto saíamos sorrateiramente para o caminhão. Acabamos partindo às 2h32. Nunca mais vou me aproximar daquele hotel. Nunca mais. Resumindo a história, minha ex-namorada e eu tínhamos um relacionamento bastante explosivo e não nos entendíamos muito bem. Estávamos em uma viagem de fim de semana nas montanhas apenas para passear e fazer trilhas, pensando que seria bom para nós. Mas as coisas ficaram complicadas no quarto de hotel na segunda noite,
e basicamente eu não conseguia dormir no mesmo quarto que ela. Em vez de pegar outro quarto de hotel para mim, por cerca de R$ 150, dirigi literalmente pela estrada até um motel e parei lá para ficar por uma fração do preço. Minha lógica era que, se eu saísse durante a noite e desse a ela tempo para se acalmar, talvez as coisas melhorassem pela manhã. Consegui um quarto por, não estou mentindo, R$ 50 pela noite. Quando estava indo para o meu quarto, a porta do quarto ao lado estava escancarada. Ao passar, olhei para dentro e estava iluminado pelo brilho azul da tela da TV, embora da posição em que eu estava, não conseguisse ver o que estava na tela. Não vi ninguém lá dentro, mas também não parei para olhar como um estranho. Continuei para o meu quarto. Era um quarto de motel modesto e comum pelo preço. Apenas uma cama queen size, com uma capa de cama floral típica, uma TV e um sofá. Como eu não estava realmente cansado, apenas deitei com a TV ligada e joguei jogos no meu celular por um tempo. Havia um barulho estranho que pensei vir da TV, então a desliguei, mas o ruído persistiu. Não era a TV. Levantei-me e ouvi, percebendo que vinha do quarto ao lado. Não conseguia dizer se era um casal brigando, se era a TV do quarto ao lado ou se era o som de alguém morrendo. Era apenas incrivelmente abafado. Neste ponto, não tinha mais nada a fazer a não ser tentar dormir. Mas então houve uma batida na parede que separava os dois quartos. Levantei-me e fui mais perto da parede. E aconteceu novamente. Sem dúvida, alguém do outro lado batendo com o punho. Por que estavam fazendo isso? Não posso dizer que não fiquei um pouco assustado, mas tive que ser corajoso e confrontá-los. Fui até o quarto ao lado, surpreendentemente a porta estava aberta e a TV ainda estava ligada, mas não havia som. Bati na porta aberta perguntando se havia algum problema ou se alguém precisava de ajuda. Não houve resposta. Eu conseguia ver que a porta do banheiro estava aberta e a luz estava apagada. Entrei no quarto lentamente, com cautela. Quando limpei a parede que bloqueava a visão do sofá e da cama e ainda não vi ninguém, fiquei completamente confuso. Fui mais perto da TV para ver o que estava exatamente na tela. Era apenas uma tela azul em branco, mas havia um bilhete adesivo na tela com uma escrita. Tirei o bilhete da tela que dizia para verificar embaixo da cama. Deixei cair o bilhete e corri para fora do quarto, batendo a porta. Corri de volta para o meu quarto e certifiquei-me de trancar a porta duplamente com a corrente. Deitei na cama, enviei uma mensagem para minha namorada contando o que aconteceu e que estava surtando. Ela me ligou imediatamente e comecei a contar a ela pelo telefone. Enquanto eu estava no meio da explicação, houve mais batidas na parede do quarto do motel. Ela ouviu claramente porque eu coloquei no viva voz. Comecei a surtar e ela me disse para correr para o meu carro ou para a recepção. Escolhi correr para a recepção para poder pegar meu dinheiro de volta. Disse ao homem na recepção que ele deveria ir ao quarto ao lado do meu e expulsar a pessoa. Mas ele me olhou e disse que não havia ninguém hospedado em nenhum dos lados desse quarto. Pareceu que ele sabia imediatamente que ambos estavam desocupados. Eu disse a ele que precisava verificar e que precisava do meu dinheiro de volta. Então ele foi comigo com uma chave na mão e destrancou a porta. Mas agora a TV estava desligada e o quarto estava escuro. Ele entrou e verificou embaixo da cama, como dizia o bilhete. Até mesmo o bilhete adesivo que eu deixei cair no chão tinha desaparecido. Ele se recusou a me reembolsar, mas eram R$ 50, eu não me importava. Saí e voltei para o hotel para minha namorada e fiquei aliviado por abraçá-la e dormir na mesma cama que ela. Não sei o que testemunhei naquele quarto de motel, não sei quem ou o que estava embaixo daquela cama e eu não quero saber. Durante uma viagem de carro, estava passando por Ohio. Era por volta desse momento que eu começava a ficar sonolento ao volante, então parei em uma pequena cidade chamada Xenia. Procurei por um hotel ou motel e encontrei um lugar chamado Xenia Country Inn. Parecia um pouco deteriorado, mas honestamente, toda a cidade também dava essa impressão. Tudo o que eu precisava era uma noite de sono, nada extravagante. Estacionei no estacionamento e fui até o pequeno escritório na frente, localizado no canto de um dos dois prédios do motel. Havia um senhor idoso sentado lá lendo o jornal. Estava quente lá dentro e um som alto de zumbido vinha de um ventilador de mesa. Pedi um quarto e o homem finalmente olhou para cima do jornal sem me cumprimentar e disse 65.
Assumi que ele estava falando de $65 pelo quarto, então entreguei meu cartão de crédito. Perguntei se era possível conseguir um quarto no canto e ele simplesmente disse não. O atendimento ao cliente aqui claramente não estava incluído no preço. O homem me deu uma chave antiga em um chaveiro sem nada escrito. Eles ainda não usavam cartões magnéticos nesse lugar. Caminhei pelo estacionamento até meu quarto. A porta era difícil de abrir. Tive que mexer a chave um pouco para finalmente conseguir girá-la. Antes de entrar, olhei ao redor do estacionamento. Havia apenas 2 outros carros lá. Era uma cidade fantasma. Entrei no quarto e tinha um cheiro de mistura de algodão e vômito. Pensei em voltar e pedir outro quarto, mas percebi que, pela aparência daquele lugar, todos os quartos provavelmente tinham o mesmo cheiro. O quarto era pequeno, com um tapete azul sujo e desgastado, um sofá, uma mesa de café pequena e uma cama. Fechei a porta e tentei trancá-la, mas estava com dificuldades, mais do que tive para abri-la. Após cerca de 30 segundos de mexer e quase estourar um vaso sanguíneo tentando trancá-la, senti que poderia tê-la quebrado. Mas quando tentei abrir a porta, ela não abria. Então, mesmo que a porta não estivesse totalmente trancada, desde que não abrisse, era o que importava, pensei. Deitei-me na cama e ouvi todas as molas antigas rangendo quando meu peso afundou no colchão e na estrutura da cama. Tentei ligar a TV, mas é claro que o controle remoto não funcionava. Então, apenas me deitei sobre as cobertas e tentei dormir. Então aconteceu. Quase pulei da minha própria pele quando ouvi um forte baque na janela. Olhei para o cara do lado de fora e ele começou a falar, parecendo ferido e precisando de ajuda. Dizia: "Ei, por favor, me deixe entrar. Estou machucado, preciso de ajuda." Ele definitivamente me viu na cama. Gritei para que fosse até a recepção, mas ele não parava. Não havia chance de eu abrir aquela porta. Tinha a sensação de que era uma armadilha. Eventualmente, depois de ignorá-lo tempo suficiente, ele foi embora. Virei para verificar e confirmar, e ele havia sumido. Não percebi o quão verdadeiramente insegura era essa área. Tive que me levantar e verificar a trava da porta para garantir que ela não abriria. Dei alguns puxões na porta e ela não abriu. Então, fechei as cortinas na frente das 2 janelas para que ele não pudesse voltar e me observar novamente. Isso me abalou um pouco, mas os nervos se acalmaram meia hora depois, e consegui cair em um sono leve não muito tempo depois. Comecei a ter esse sonho estranho em que estava em um supermercado fechado, fugindo do gerente que me perseguia. Em algum momento durante o sonho, esses sons de clique começaram a dominar a ponto de todo o meu sonho se transformar para incorporar esses sons. E então, com isso, eu estava acordado. O quarto estava frio por algum motivo. Então olhei para baixo e percebi que o cobertor havia sido puxado para longe de mim. Sentei-me para puxá-lo de volta, mas então vi no pé da cama essa figura alta se aproximando de mim. Antes que eu pudesse gritar, ele fez xizi e disse para eu não me mexer. Disse que não me machucaria se eu não fizesse movimentos ou sons. Então perguntou onde estava minha carteira. Disse a ele que estava no bolso da minha calça no chão. Tudo o que eu vi foi essa figura se erguendo sobre mim na cama, afastando-se do pé da cama em direção à minha calça no chão. Ouvi ele mexendo nas calças, revirando os bolsos até encontrar. Depois, perguntou o que mais eu tinha lá dentro. Eu estava apenas fazendo uma viagem de carro. Com isso, ele não disse mais nada e saiu. Corri para tentar trancar a porta assim que ele saiu, tendo a mesma dificuldade de antes. Então, liguei para a polícia, mas eles não foram de imediata ajuda. Fui até o cara na recepção, que reproduziu as imagens da câmera. No entanto, o homem que entrou no quarto estava usando uma máscara facial e um chapéu escondendo todas as características. Recebi meu dinheiro de volta e fui embora. Graças a Deus não tinha muito dinheiro na minha carteira. Cancelei todos os meus cartões e dormi no meu carro. Aprendi minha lição: nunca parar em um hotel suspeito. Eu estava viajando sozinho pelas terras altas escocesas, dirigindo um carro alugado de Londres até Mallaig, uma das cidades mais ao norte do país. Desde que fui lá com minha família quando criança, sempre quis voltar como adulto e ver tudo do meu jeito. Isso estava no início do que deveria ser uma viagem de mochila pela Europa, mas por causa do que aconteceu, nunca saí das Ilhas Britânicas antes de voltar para a América de cabeça baixa.
Na primeira noite na estrada, cheguei bem às terras altas. E como estava fazendo turismo, decidi não dirigir no escuro. Assim que o sol começou a se pôr, parei em uma estalagem aleatória à beira da estrada. Pelo que vi, as estalagens na região são muito diferentes dos hotéis típicos americanos. Todas que vi na Escócia tinham uma vibe muito acolhedora, e a que escolhi ficar era praticamente indistinguível das outras. Em vez de um café da manhã barato, eles tinham o próprio pub no térreo, onde serviam comida caseira e cervejas da casa em vários horários do dia, dos quais participei para jantar. Como estava sozinho, sentei-me no bar e conversei com alguns idosos que já me identificaram como turista antes mesmo de eu abrir a boca. Eles recomendaram alguns lugares para visitar ao longo do meu caminho, junto com suas refeições e cervejas favoritas, que idealmente eu deveria pedir ao dono da estalagem. Quando a noite caiu, todos os outros hóspedes do pub foram para seus quartos, o que me deixou praticamente sozinho, exceto pelo dono da estalagem, que estava fazendo companhia enquanto o cozinheiro arrumava a cozinha. Aparentemente, como o sol se põe tão tarde no verão, a maioria das pessoas nas terras altas está acostumada a ir para a cama com o sol ainda se pondo. No entanto, eu não estava acostumado a isso, e estava me mantendo acordado apesar da combinação de comida que eu estava desfrutando depois de comer tanto. Conversei com o dono da estalagem sobre isso, e eles sugeriram tomarmos algumas bebidas para resolver o problema. Eu concordei, e eles me ofereceram shots de um licor escocês que eu nunca tinha visto antes. Fiquei um pouco surpreso, pois quando eles falaram em bebidas, imaginei que seriam mais cervejas, mas não quis ofendê-los recusando. Deram-me um copo alto de água para acompanhar, mas o dono da estalagem não pegou um para si, o que me fez sentir meio fraco. Ao longo da próxima hora ou mais, provavelmente tomei 3 ou 4 shots daquela bebida. Obviamente, minha memória a partir deste ponto não é muito confiável, mas tive muito tempo para pensar sobre esse dia. Eles simplesmente continuaram me dando bebida tão rápido quanto eu conseguia beber. Eu estava bebendo água também. Quando finalmente ficou escuro lá fora, eu disse ao dono da estalagem que finalmente estava pronto para dormir, mas assim que me levantei, percebi que algo estava muito errado. Não apenas eu estava mais bêbado do que gostaria, mas eu sentia que estava mais do que bêbado. Olhei para o dono da estalagem e tentei falar, mas não consegui. As palavras saíram como um absurdo. O cozinheiro terminou na cozinha e ficou ao lado deles também. Ele era um brutamontes, apenas parado lá com os braços cruzados. Lembro-me de um deles dizendo que parecia que eu precisava de ajuda para chegar ao meu quarto enquanto eu caminhava para longe. Tentei ir para a porta para chegar ao meu carro, mas o cozinheiro me alcançou e bloqueou meu caminho, forçando-me a me virar. Juntos, os dois me encurralaram na minha bêbada irreverência no centro do prédio, onde havia uma escada, uma levando para o segundo andar, onde estavam todos os quartos, e a outra descendo para a adega. Pausando ali, pensando na extrema confusão do meu cérebro no momento, que não havia como eu subir aquelas escadas. No entanto, esse foi o último pensamento que tive antes de sentir um golpe forte nas costas, enquanto eu era empurrado escada abaixo. O impacto no fundo me deixou inconsciente, o que foi o fim para mim por muitas horas. Acordei de manhã me encontrando no banco de trás do meu carro, em lugar nenhum perto da estalagem. Minha cabeça latejava e minha barriga doía intensamente. Olhei para baixo e encontrei um ferimento aproximadamente suturado no meu lado esquerdo. Meu coração afundou quando percebi o que aconteceu. Eu tinha acabado de ser colhido por um dos meus rins. Minha mente começou a procurar maneiras de pegar as pessoas responsáveis, mas quanto mais eu me recuperava, mais percebia que minha situação era sem esperança. Eu tinha sido nocauteado no início da noite por uma combinação de álcool excessivo, uma concussão, junto com o que tenho quase certeza de que era algum tipo de sedativo misturado naquela água que bebi depois do jantar. Isso deu a essas pessoas horas para colher meu rim e depois carregar meu corpo inconsciente no banco de trás do meu carro, sob a cobertura da escuridão, dirigindo muitas milhas pela estrada para que eu nunca conseguisse lembrar em qual das dezenas de estalagens extremamente semelhantes eu tinha ido. Minha memória da noite estava tão turva pela droga que, embora eu conseguisse lembrar uma descrição vaga do cozinheiro e do dono da estalagem, até mesmo lembrava de algumas de nossas conversas,
Eu literalmente não tinha uma memória sólida dos nomes ou rostos de qualquer pessoa que eu conheci naquela noite, especialmente depois de jantar, o que me faz pensar que havia algo no ensopado de carne também. Falando nisso, tive sorte de não ter uma reação ao sedativo e sufocar no meu próprio vômito com toda a comida que estava no meu estômago enquanto estava inconsciente. Pior ainda, isso foi antes da época em que os carros alugados eram equipados com GPS, então praticamente não há como voltar atrás, especialmente porque eles me deixaram longe da rota que eu estava seguindo. Também fui roubado de toda a minha bagagem, incluindo minha carteira e celular. Delirante e angustiado, não tive escolha senão dirigir lentamente de volta para uma estrada principal, onde pedi carona ao primeiro transeunte que consegui e pedi a ele para chamar a polícia. Dei a eles todas as informações que pude, depois pedi para ser levado à delegacia, onde comecei a lenta, dolorosa e desanimadora jornada de volta para casa 2 meses antes do que inicialmente planejei. Até onde eu sei, aquelas pessoas que parecem ter uma operação de colheita de órgãos no mercado negro nunca foram capturadas.